Bom, os mercados estão de novo aí a um peteleco das máximas, inclusive tendo atingido as máximas no dia de ontem, inclusive com máxima intradiária no Ibovespa, fechamento recorde no S&P, tudo isso impulsionado por dados da economia americana que foram de fato melhores do que esperado, dados aí de resultados nos Estados Unidos que foram majoritariamente em linha com o esperado. Hoje o mercado até está piorando um pouco, especialmente nos Estados Unidos, à medida que os investidores naturalmente estão tirando um pouco dos lucros da mesa. O mercado subiu praticamente em linha reta desde abril. Nos Estados Unidos, no Brasil, o caminho foi um pouco mais tortuoso, mas de fato o mercado está até de maneira surpreendente para mim no próximo aí ao all-time high. Ontem nós vimos aí ações dos bancos e das distribuidoras de combustíveis, Raízen, Ultrapar, Vibra, performando muito bem. Os bancos tiveram aí também um caminho muito tortuoso com as preocupações a respeito da lei Magnitsky. E agora, o que o mercado está tradando, na verdade, é uma melhora para os bancos, à medida que tudo indica que vai haver mais regulação para as fintechs e também está precificando lucros maiores para as distribuidoras de combustível, à medida que nós tivemos aí uma mega operação, ou dita mega operação, envolvendo mais de 1.500 policiais, buscas e apreensão em escritórios, inclusive na Faria Lima, em que há alegadamente esquemas aí no mercado de combustíveis que, segundo o que estão investigando, haveria aí uma série de crimes sendo praticados no mercado de combustíveis e que isso passaria pelo mercado financeiro através aí de esquemas de lavagem de dinheiro. A grande questão aí é que se diz que fintechs eram utilizadas para isso e que fundos de investimento também eram usados para lavar dinheiro. A realidade é que não faz nem sentido querer lavar dinheiro em um mercado tão regulado quanto é o mercado de fundos, não é? Em que tem auditoria, em que tem regras muito estritas de know your client, em que tem também aí uma regulação muito pesada, não é? De qualquer jeito, é verdade que a regulação para fintechs é um pouco mais leve e ontem o mercado precificou que essa regulação vai ficar mais pesada e isso vai tirar a concorrência do mercado bancário. Eu espero que isso não aconteça, seria péssimo para o país e péssimo para muitos negócios que dependem das fintechs como meio de pagamento para suas operações. Eu acho que isso seria uma péssima notícia para o mercado brasileiro, mas o mercado tradou isso e é por isso que os bancos subiram. Por outro lado, na parte de combustíveis, alegadamente há aí um esquema de adulteração de combustíveis e principalmente uma questão tributária. Na minha opinião, a questão é muito mais tributária do que a grande imprensa noticiou. Foi alegadamente, foram atrás aí de membros do PCC e coisas do tipo. Eu acredito que a questão é muito mais ligada aí ao não pagamento de impostos do que qualquer outra coisa. E tem, inclusive, gente falando das possíveis motivações políticas dessa operação. Independentemente disso, o que o mercado reagiu ontem foi que vai ter menos concorrência, uma concorrência muito mais fragilizada no mercado de combustíveis, o que também é positivo para as empresas listadas que são, obviamente, que estão sujeitas, obviamente, a um escrutínio muito maior das autoridades e do mercado e que, por isso, talvez vão se beneficiar disso à medida que a informalidade, talvez, se alegadamente isso aí se provar, talvez aí o não pagamento de impostos dão uma vantagem competitiva imprópria, não é, para os concorrentes menores e não listados e assim por diante. Então o mercado tradou isso e aí com isso as ações dessas empresas de bancos,
e também de distribuidoras de combustível subiram e com isso impulsionou aí o Ibovespa para 142 mil pontos, chegando ali na máxima intradiária, o que também chama atenção. Uma outra coisa que chama bastante atenção é o fato de que o real voltou para 5,40, né? Ele teve ali uma pequena desvalorização ao longo dessas discussões de lei Magnitsky ou não, e como é que o governo reagiria a isso e tudo mais, e agora voltou para o seu caminho natural, que é a desvalorização. Você se lembra, lá em novembro, muita gente dizia, tem que mandar dinheiro para fora, tem que dolarizar, o dólar vai explodir, vai para R$8, vai para R$10, tinha essas loucuras todas aí. No fim, nada disso se confirmou e, muito pelo contrário, o que nós temos visto em relação ao dólar é a desvalorização do dólar sistemática desde janeiro, quando o dólar estava ali perto da casa dos R$6, R$6,10, R$6,20 e assim por diante, até com fake news ali no meio do caminho de que teria atingido até patamares maiores, mas nada disso ocorreu e, no fim das contas, o dólar está seguindo o seu caminho natural. Toda moeda fiduciária depende da confiança que o público tem no rule of law, na estabilidade de regras, na política comercial, enfim, e na política monetária. E se você olhar com cuidado, você vai ver que o ambiente institucional nos Estados Unidos só piorou nos últimos tempos. Você vai ver que tem ataques frontais do executivo nos Estados Unidos ao Fed, inclusive com a tentativa do Trump de demitir uma das diretoras do Fed, a Lisa Cook, supostamente por uma fraude imobiliária, né, no financiamento imobiliário, que ainda não se provou e ela ainda nem é ré em nenhum processo nesse sentido. Muito mais parece uma tentativa do Trump de apontar um novo governador para o Fed que possa forçar aí os juros para baixo. Ele talvez não tenha tido a coragem de demitir o Powell, porque isso daria muito problema no mercado. E aí agora está tentando coisas alternativas, né? De tirar alguns membros do Fed e colocar outros membros que sejam mais dovish. A verdade também é que talvez nem precise, uma vez que agora, ao que tudo indica, né, o Fed vai cortar sim juros em setembro. Eu apostaria nisso, acho que as chances de cortar em setembro são praticamente 100%. Não é 100%, porque alguma coisa sempre pode mudar, mas eu acho que dá para confiar que esse corte de fato vai ocorrer. Também temos tido aí toda a volatilidade comercial nos Estados Unidos e uma série de regras têm sido mudadas, muitas vezes a toque de caixa. Nós temos visto, em geral, um comportamento do governo americano que se assemelha a coisas que nós víamos na Argentina, no Brasil, na África, em países em desenvolvimento. É uma novidade e uma novidade ruim ver isso acontecer nos Estados Unidos. E é por isso que o resto do mundo está tirando dinheiro dos Estados Unidos e está alocando em outras regiões. E com isso, naturalmente, nós estamos vendo aí a queda do dólar. A Bolsa Americana, muita gente diz, mas a Bolsa Americana está subindo. Na verdade, eu acredito que isso é um dos efeitos da desvalorização do dólar, não é? E se nós achamos que é ruim quando o Lula critica o Banco Central ou quando o governo brasileiro quer interferir no Banco Central, nós não podemos achar que isso é bom no caso do americano, né? Então, isso explica também o movimento de cripto, dos metais preciosos, das moedas de países emergentes e até das moedas de países desenvolvidos, que têm ao longo do tempo se valorizado em relação ao dólar. No Brasil, nós seguimos aí com uma volatilidade política grande. O Lula trigou aí, né, disparou os mecanismos da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos, o que pode sinalizar aí uma escalada dessa situação e pode levar aí a novas retaliações dos Estados Unidos e assim por diante.
No caso aí de retaliações ao STF e a outras instituições brasileiras, eu diria que essa situação, pelo menos por enquanto, se acalmou. E eu acredito que a economia brasileira vai resistir com uma certa tranquilidade a essas questões tarifárias aí. O pior cenário, pelo menos por enquanto, não se materializou, com bancos, por exemplo, sendo alvo aí de sanções secundárias e coisas do tipo. Se isso acontecer, é claro, o cenário para o mercado brasileiro e para os bancos muda bastante. Mas eu não acho que esse seja o caso base. No Brasil, inclusive, devido à valorização do real e até mesmo da possibilidade de termos aí deflação em alguns produtos pela oferta estar maior, ou seja, não estarmos exportando produtos na mesma quantidade para os Estados Unidos, isso aumenta a disponibilidade no mercado interno e pode pressionar os preços para baixo. Já começa a se discutir quando que o Banco Central brasileiro vai cortar juros. Por enquanto, eu não acredito que nós vamos ver corte de juros no Brasil, o que para o mercado de capitais até seria bastante positivo, especialmente para as small caps e mid caps que estão aí jogadas às traças. As empresas que estão subindo, no geral, são as blue chips no Brasil. E não é só um fenômeno brasileiro, nós temos visto essa concentração de liquidez nas blue chips também nos Estados Unidos, onde 7 empresas estão concentrando a maior parte da performance do S&P ao longo dos últimos anos. Uma outra coisa interessante para notar é que os resultados da NVIDIA foram basicamente bons, mas as ações não estão subindo como subiram nas várias outras divulgações, né? Ao longo do tempo, nas últimas 12 divulgações de resultado, a NVIDIA surpreendeu em 11, mas apenas 8 vezes a ação subiu depois da divulgação, o que mostra que o mercado está meio se acostumando a ser surpreendido pela NVIDIA, e também tem toda a questão que está sendo discutida bastante por vários analistas, por várias pessoas, que é o fato de que talvez, não é? Nós estejamos vendo o fim do boom aí, ou estejamos próximos ao fim do boom de infraestrutura para AI, e eu acredito que nós vamos ver muito mais as empresas que utilizarem esses mecanismos de inteligência artificial nos seus processos produtivos, nos seus negócios, e com isso ganhem eficiência. Acredito que são essas as empresas as próximas a se valorizar. No mercado cripto, nós vimos aí o mercado basicamente arrefecer com profit taking, né, com muitos players diminuindo posição depois de atingir ali as máximas, mas eu acredito que especialmente depois aí do ciclo de corte, do início do ciclo de corte, nós devemos ver aí nos Estados Unidos. Mas eu acredito que especialmente aí depois do início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, nós devemos ver a continuidade do rally, buscando aí novos patamares no mercado cripto, mas também nos mercados internacionais. Aliás, dessa vez me parece que os mercados de ações estão andando na frente do mercado cripto, mas já a cripto vai fazer o catch-up e provavelmente vai atingir novas máximas em breve. Então, eu acredito que nós vamos continuar vendo os mercados bastante animados, sazonalmente até estranho. Normalmente agosto costuma ser um mês de menor liquidez e também de menor exposição aos ativos de risco, mas esse ano a sazonalidade não se confirmou e tem sido até um mês positivo aí para os mercados globais e para os ativos de risco. Vamos ver se isso vai se manter assim. Eu acredito que uma boa parte disso tem a ver com as expectativas de mudança na política monetária nos Estados Unidos. E no Brasil, eu acredito que nós vamos ver uma continuidade aí dessas notícias de curto prazo a respeito dessas operações que foram feitas aí no mercado financeiro. Tem muita gente, né, falando aí a respeito
dessas operações, e vamos ver como vão ser os headlines. Por enquanto, o mercado simplesmente ignorou isso ou até teve um impacto positivo nas ações aí. Do que se fala, do envolvimento de vários empresários importantes e tal, na realidade, esses empresários têm fundos que são administrados principalmente pela REAG, que é um grande player na administração de fundos. Aliás, a REAG se tornou, ao longo do tempo, uma empresa muito importante no middle market, né? Tanto por aplicar e ter vários interesses e investimentos em várias empresas aí, no middle market, como também por ser um grande administrador de fundos. Não é? Isso não quer dizer não é que os clientes da REAG tenham necessariamente algum envolvimento, ou que todos os clientes, aliás, vários dos meus clientes têm fundos que são administrados pela REAG e não tem nada a ver com o setor de combustíveis ou muito menos com o PCC. Então, acho que, na verdade, tem precisões muito grandes aí dos jornalistas que não entendem muito bem. Infelizmente, a imprensa não especializada não entende muito bem como funciona o mercado de capitais, qual o papel de um administrador e assim por diante, né? Mas nós vamos continuar, felizmente ou infelizmente, vendo os headlines disso. E também vamos continuar vendo aí os headlines de pesquisa de opinião e de eleições aí movimentando o mercado. Além disso, acredito que nós vamos ver muitos debates aí a respeito da política monetária no Brasil, todo mundo querendo acertar quando e quanto o Banco Central vai cortar e quando vai começar esse ciclo aí de corte. Mas por enquanto, acredito que o mercado deva continuar até fazendo um catch-up aí com os mercados globais que recentemente subiram bastante. É isso e até semana que vem.